falando no começo do podcast, né? Que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte mais complicada de se entender, né? Vamos lá. Quando Jesus ele ressuscita, ele deixa o Espírito Santo, ou o Espírito Santo já existia? Qual é a ordem das coisas? Vamos lá. É que... Deus, quando cria tudo, Sim, ele é sim. só o Deus Pai. Sim, vamos lá. Isso não é questão fácil de se explicar, porque se eu conseguisse explicar Deus plenamente como ele não seria Deus. Eu deveria substituir, no mínimo, estar no lugar dele. É muito difícil. Ele é um em essência, três em caráter. É mais ou menos assim que se define Deus. Nós temos a figura do Pai com mais proeminência no Antigo Testamento. Temos ali as teofanias, as aparições de Deus, ele quem vinha andar com o homem no Éden, ele que desceu para falar com Moisés na sarça, ele que apareceu a Abraão, a Davi, ele que falou com Elias. Então nós temos a figura mais proeminente. Nos evangelhos nós temos o Filho encarnado, vivo, a pessoa do Filho, que veio fazendo milagres, né? Expressar a glória do Pai e morrer como sacrifício. Nessa hora ele promete que então vai entrar em cena a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele, quando vir, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então tá, e Jesus morre e diz para eles ficarem no cenáculo. Agora nós já chegamos em Atos. Atos dos Apóstolos poderiam ser substituídos por Atos do Espírito Santo. Quem é que vem? O Espírito Santo. Agora é a hora dele atuar com a igreja. Mas você entender melhor a função do Espírito Santo, vamos entender a história da redenção. A redenção é a salvação. O Pai cria o plano da salvação da eternidade. O Filho executa o plano ao vir morrer na cruz. E qual a função do Espírito Santo? O Espírito Santo aplica o plano em nós. Faz o plano chegar em nós. Por isso que ele habita em nós. Então essa é a função. Então veja como a Trindade trabalha. O Pai criou, elaborou com seu grande amor. O Filho executa, descendo, morrendo na cruz. E o Espírito Santo aplica essa obra, esse plano, fazendo os homens serem salvos. Porque quando Jesus diz, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, salvará o homem, transformará o homem, regenerar o homem. Mas o Espírito Santo age na gente como? O Espírito Santo, ele age na gente... o Espírito Santo, temos que entender o termo. É um espírito, não é corpo. A obra da salvação é sobrenatural. Então o Espírito, ele age nos transformando, ele age revelando Cristo a nós, ele age dando entendimento ao Evangelho. Quando você ouve a pregação, quem é que faz você entender ela e ser salvo? O Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, para muitos é um livro tudo embaralhado. Quem é que faz aquilo ter sentido? Você, meu Deus, ele morreu por mim. O Espírito Santo. Então o papel dele é de iluminar, o papel dele é de abrir olhos, o papel dele é de abrir corações. Quer ver uma coisa que ninguém entende, Vilela? A maioria. Dentro desse assunto aí nós podemos falar da verdadeira e da falsa conversão. O que é conversão? O que nós temos hoje, por que nós temos igrejas com tanto mau testemunho? Eu sou pastor e o meu trabalho, eu vivo em viagens, em conferências, escrevendo livro, tal, quase não tem tempo para uma rotina comum de ir no mercado, fazer essas coisas. De vez em quando eu vou em alguns lugares, eu lembro quando fui trocar meu carro. A minha cidade é uma cidade de muitas garagens, estacionamentos, onde você compra carros usados, novos e usados. E a maioria dos que eu estava indo, os funcionários, os vendedores eram evangélicos. Ah, é? Mas ali, palavrões, e assina aqui, faz assim, o testemunho deles, horroroso. Faz uma maracutaia aqui, faz isso aqui, a gente arruma, dá um jeitinho pro senhor. O que o senhor faz? Sou pastor. Desculpa, pastor, eu também sou crente. Eu percebi. Fica todo sem graça, né? Ou seja, a quantidade de gente pessoas que carregam o título de cristãos, mas vive uma vida toda torta, enrolada. O que é isso? É uma falsa conversão. O que é conversão, Vilela? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Tá, como você sabe que você se converteu, você é salvo? Eu me batizei.
Aonde? Me batizei nas águas. Isso não é evidência que você é salvo. Ah, tá. Como você sabe que você é salvo? Ah, eu tenho dons do Espírito, eu profetizo, eu falei línguas. Isso não é evidência que alguém é salvo? Ah, não? Não. Eu sou cristão, me converti. Tá, mas como você sabe? Eu faço parte de uma igreja, tomo a ceia. Tá, mas isso não quer dizer nada. Tá, qual é a verdadeira evidência da conversão? Regeneração. Vilela, a salvação não é obra simples. Vamos lá. Deus criou o mundo, o universo. Vou pegar isso aqui para ilustrar, que vai ficar bom. Em 6 dias. Vilela, o universo, o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo na velocidade da luz, ela demorará 94 bilhões de anos para chegar até outra ponta. O oceano, sabe quantos litros de água tem o oceano, Vilela? Não. A maioria pensa em milhão, vamos lá. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 sextilhão, 1 quintilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água, aproximadamente. Posso errar um pouquinho para cima ou para baixo. De água! Pra você ter uma ideia. Só o Vilela, sabe quantas células você tem no seu corpo? 60 trilhões de células com uma fita DNA de 1,70 m em cada célula. Aí dentro de você. Só uma gema de ovo é mais complexa que a cidade de Nova York. Só uma folha de árvore é mais complexa que a cidade de Paris. Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica, que dá mais ou menos 4 bilhões de palavras. Agora eu pergunto, quanto poder você acha que Deus não usou para criar tudo isso? Do nada. Os teólogos chamam do ex nihilo. Do nada, Deus traz tudo isso. Imagina quanto poder. Vou te fazer um teste. Eu te dou 10 segundos para, sem nada, fazer aparecer essa toalha na tua mão. Sem nada, você tem que criar essa toalha. 10 segundos. Não é sem furtar ela. Não. Ok? Você parou para pensar? Quanto poder Deus não emprega? Pois para salvar um homem, o poder que ele emprega é maior do que o poder que ele usou para criar o universo inteiro, Vilela. Por quê? Para criar o universo, ele cria do nada, cria o universo. Para salvar, não é do nada. É a partir de uma massa caída, corrompida em Adão, que ele tem que recriar e fazê-la à imagem de Cristo. Então, um homem só é salvo pelo poder sobrenatural de Deus. Aí eu pergunto àqueles que me ouvem, esse poder te alcançou? Esse poder, a piscina do batismo não dá, a ceia não dá, estar sentado num banco não dá. Resumindo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Conversão, Vilela, é semelhante a uma lagarta, rastejante, cilíndrica, mucosa, asquerosa. Ela entra no casulo, ela sai de lá uma lagarta violeta, uma lagarta com anteninha, ela sai melhoradinha. Ela sai outro animal, completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa com antenas. Isso é salvação, conversão. Não é uma melhorada, não é vestir uma roupinha da religião. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É como se uma jamanta me atravessasse e me desfigurasse e eu me tornasse um outro ser. E isso é conversão. As pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação. Por isso que elas continuam dando surra nas esposas, roubando, adulterando, fazendo trambicagem e dizendo, sou cristão. Mas elas não nasceram de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Elas foram atingidas pelo poder de Deus. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, que regenera. Ele não falou isso para Nicodemos? Verdade, te digo, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ah, mas como pode ser isso? Eu sendo velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando, Nicodemos? Essa obra a terra não possui. O homem não dá. Buda, Maomé, Confúcio, Macedo, seja lá quem for, pastor, apóstolo, bispo, religião, não dá. É só o Espírito Santo.
transformando o homem, fazendo ele uma nova criatura. Então, é por isso que nós temos tantos pecados, tantos escândalos. Agora, como esse poder chega no pecador? Boa pergunta. Pastor Paulo, por que então esse poder não está presente em muitas igrejas? Ou na vida desses cristãos a ponto de transformá-lo? Porque esse poder é oriundo do quê? Da mensagem do Evangelho. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder, grego, dunamis, da onde vem a palavra dinamite. É uma explosão. Não é uma retórica, não é uma palestra. A mensagem do Evangelho é poderosa, ela vem acompanhada de poder. Então o indivíduo, pecador, quando ouve, esse poder que eu disse, maior da criação do universo, alcança aquela pessoa. E essa metanoia, essa metamorfose da lagarta e borboleta, alcança ela. Pergunta, na maioria dos púlpitos brasileiros, é o evangelho que é pregado? Não. Então, se não é o evangelho que não é pregado, esse poder não vai acompanhar uma mensagem que não seja do evangelho. Se esse poder não acompanhar, não vai haver conversões verdadeiras. Por isso, o meu apelo aqui, nesse podcast, temos que redescobrir o Evangelho. É a única mensagem, a única esperança para esse mundo. Eu estou aqui, eu orei para vir aqui, falei, Senhor, o Senhor está me dando uma oportunidade de falar livremente do seu Evangelho, e muito obrigado pelo espaço democrático, pela a liberdade que você dá a todos. Não é à toa que o seu podcast tem sido muito bem conceituado. Muito obrigado. E eu falei, Senhor, tá, se eu tiver uma esperança, uma oportunidade só, que mensagem eu falaria? O Evangelho. O Evangelho. Porque, na minha visão, Vilela, os homens estão perdidos. Romanos 3, todos pecaram. Quem fica fora do tudo? Nada está fora do tudo, tudo está tudo. Todos pecaram. Destituídos da glória de Deus estão. Fora do alcance de Deus estão. Tá, se todos pecaram, qual a consequência? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então todos devem morrer. Mas eu tenho a vacina. Eu tenho a vacina nas minhas mãos. Qual é a vacina? O Evangelho. Que homem seria eu? Vamos voltar para a pandemia. Vou usar esse termo, não, mas vamos voltar para uma epidemia. Está matando todos na sociedade. 1, 2, 3, 1.500. A vacina chega até as suas mãos. Você tem ela não só para você, mas tem mais aí 3.000 recipientes. Que espécie de homem você seria se guardasse para você os 3.000 recipientes e continuasse assistindo cada um morrer a cada dia? Você seria um monstro, um troglodita. Se eu acredito que os homens estão morrendo, e não de um vírus, mas do pecado, e eu tenho o antídoto em minhas mãos, e eu omito, que espécie de homem eu seria? Então, se eu acredito com todo o meu ser que essa é a realidade do mundo, pecado, maldição, e que a única solução é o Evangelho, então eu pregarei o Evangelho. Eu anunciarei o Evangelho. Cristo morreu por vocês, pecadores. Venham até ele, se arrependam, creiam, ele está lá. E o que ele diz? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para suas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então essa é a grande